Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos compartilhar um texto da palavra de Deus. Nós vamos começar hoje o novo tema, a origem. Esse tema fala sobre o início de todas as coisas. E eu pergunto, de onde viemos? Como fomos criados? De onde o universo surgiu? Você já se fez essa pergunta? Quem aqui já se fez essa pergunta? Alguma vez você já pensou, gente, mas como que pode surgir o planeta Terra, as galáxias, estrelas, o Sol, a Lua, o homem? Como pode essa existência tão bela, tão grande, tão extraordinária, tão vasta, tão distinta? E o ser humano, historicamente falando, ele busca a resposta para essa questão. Por volta do século VI a.C., Tales de Mileto, um filósofo, ele desenvolveu uma teoria de que o homem, ele é originário da água. Ele é um dos filósofos da natureza. Ou então Platão, um filósofo que você já ouviu falar muitas vezes, ele desenvolveu a teoria das ideias ou das formas, que fala sobre a natureza da realidade das coisas. Aristóteles, que também você já ouviu falar, desenvolveu a teoria do motor imóvel, acreditando que uma causa inicial existe para o universo. Enfim, filósofos, cientistas, todos desejam encontrar a resposta de onde nós viemos. E nós vamos estudar esse tema baseados no livro de Gênesis, entendendo a seguinte primícia: no princípio, Deus. Aquilo que é escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é a base da nossa compreensão sobre a existência do universo e de todas as coisas, e está centralizado em Deus como o princípio de todas as coisas. Por isso o título dessa mensagem é: no princípio, Deus, estabelecendo que Deus é o fundamento da vida, estabelecendo que Deus é a base da nossa existência, estabelecendo que Deus é a origem. Gênesis é uma palavra que significa origem, e no livro de Gênesis você tem a origem do universo, a origem da humanidade, você tem a origem do pecado, a origem da família. Em Gênesis você tem a origem da linguagem, em Gênesis você tem a origem da aliança de Deus com o povo, em Gênesis você tem a origem do povo de Israel. Portanto, Gênesis vai apresentar a origem da vida de maneira clara, e você, enquanto cristão, é chamado a conhecer de forma profunda o que Gênesis diz. Você pode pensar que adquirir outros conhecimentos seria mais importante, mas deixa eu dizer uma coisa: o que nós vamos começar a estudar em 2025 é um dos assuntos mais fundamentais para a sua fé. Conhecer Deus como Criador de todas as coisas, porque a partir desse conhecimento nós podemos revelar uma verdadeira adoração a Ele. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, onde está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Por favor, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, precisamos que o Senhor nos dê clareza e discernimento sobre a palavra do Senhor. Por isso nós oramos nessa noite, para que o Espírito do Senhor ilumine a nossa mente, e que cada pessoa que ouvir essa pregação seja dirigida pelo Senhor,
Nós pedimos por isso, no nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre a criação, muitos logo ficam assanhados, preocupados, porque tem teorias científicas que foram desenvolvidas sobre esse assunto, que são utilizadas e assimiladas até mesmo por cristãos, a ponto de tornarem essas teorias absolutas. E para você que estuda esse assunto de forma mais profunda, é importante que você assista amanhã o estudo bíblico, amém? Eu tinha que fazer a propaganda, né? Amanhã, a partir das 18 horas, estudo bíblico no canal da Onda no YouTube. Nós vamos desenvolver com mais detalhes a relação entre as teorias científicas e a criação de Gênesis capítulo 1. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês na pregação de hoje é sobre a realidade que o livro de Gênesis não se propõe a ser um tratado científico que vai explicar dentro dos moldes científicos dos nossos dias como Deus criou todas as coisas. Esse é um tratado teológico, portanto, ele vai trazer verdades sobre a criação de Deus que nem sempre serão percebidas ou até mesmo serão reproduzidas em ensaios científicos. O que Gênesis afirma de maneira clara e inicial? Deus é a origem e o originador da criação. As coisas só existem porque Deus, Ele é o seu arquiteto. Quando nós dizemos que Ele é a origem, nós falamos que Deus planejou o universo como Ele é. Deus é a mente por trás da existência do universo, mas Ele também é o originador. Por quê? Porque Ele é aquele que executa a criação. Deus é aquele que opera, que age de maneira direta para que o universo seja criado da forma como ele foi. Inclusive há uma palavra aqui nesse texto, que é a palavra bará, que fala sobre criar a partir do nada, onde o texto apresenta claramente Deus como sendo um criador, que não depende de matéria pré-existente para realizar a sua obra de criação. Você tem em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, Deus sendo apresentado como aquele que cria o tempo, o espaço e a matéria. No princípio, ou seja, a criação de Deus é um marco para o começo do tempo. A história, ela começa a ser escrita a partir dessa criação, nos moldes como a enxergamos de tempo, exatamente porque nesse momento Deus criou o tempo. O espaço está relacionado sobre o Deus que cria os céus, e a vastidão do céu está debaixo do controle, do governo, da direção do nosso Deus. Deus é aquele que cria a terra e toda a matéria que existe. Nós percebemos, portanto, nesse texto, Deus sendo apresentado como o Criador de uma forma distinta. Aliás, alguns dos seus atributos ficam bem evidentes. Se eu perguntar para você, quem é Deus? Talvez você vai dizer para mim, Deus é bom, Deus é amor. Quem é Deus para você? Deus é pai, Deus é amigo, Deus é aquele que me ama. E você vai falando várias coisas. Quando Deus quer se revelar como Criador, Ele mostra primeiramente que Ele é eterno. Antes das coisas existirem, Deus já existia. Deus é autoexistente, ou seja, ninguém criou Ele. Ele existe antes mesmo das coisas serem criadas. E Deus, Ele é autossuficiente. Deus não depende de alguém, Ele por si só existe e é suficiente em si mesmo. Tudo isso coloca Deus num lugar de transcendência, de alguém que está elevado, de alguém que está num lugar acima e superior. Portanto, a Bíblia revela Deus de maneira inicial
como alguém distinto da criação. Talvez você chegue aqui nesse culto para adorar a Deus e nem percebe. Por vezes nós diminuímos a grandiosidade desse Deus e não percebemos quão elevado, supremo e exaltado Ele é. Aliás, se Ele é o Criador do tempo, da matéria e do espaço, por que Ele não teria poder ou capacidade suficiente para controlar e direcionar cada área da nossa vida? Você percebe como por vezes nós diminuímos quem Deus é? Nós deixamos de perceber sua beleza e grandiosidade quando não conhecemos a revelação sobre quem Ele é. Ainda, quando tentamos colocar sobre Deus nossas ideias, nossos conceitos. Por exemplo, o meu conceito sobre Deus é que Ele foi criado por alguém. Esse conceito equivocado diminui quem Deus é. É essencial que eu e você nos aproximemos de Deus de acordo com quem Ele é e como Ele se revela em sua palavra. O versículo 2 deixou claro que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa terra, ela era inabitada, ela não tinha capacidade de produzir nada, mas o que nós percebemos é que a ação de Deus promoveu uma transformação clara, e é isso que o versículo 3 então vai nos ensinar sobre o primeiro dia da criação de Deus. Versículo 3, Gênesis capítulo 1. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. A declaração de Moisés fala sobre um Deus que fala, ordena e que pela sua palavra realiza a criação das coisas. As coisas são criadas através da palavra de Deus. A ordem de Deus é rapidamente obedecida. E é isso que fica evidente tanto no primeiro dia da criação quanto nos demais dias. Toda a ordem de Deus é rapidamente obedecida. Mas não somente você percebe na criação do primeiro dia, como Deus, Ele é poderoso, ou Ele tem poder em sua palavra. Você percebe que esse Deus é capaz de organizar as coisas. Ele faz separação entre a luz e as trevas. Deus é aquele que traz à existência a luz. E quando Ele traz à existência essa luz, Ele a separa das trevas, deixando claro que Ele é um Deus organizado, que sabe trabalhar as coisas de forma clara. E ainda, Deus dá nome à luz. Ele chama a luz dia, e as trevas Ele chama de noite. E aí eu pergunto algo para você: quem é pai aqui? Pai, mãe, quem é mãe aí? Você deu um nome para o seu filho? Sim. Eu escolhi o nome do meu filho quando eu tinha 16 anos. Eu estava lendo a Bíblia, li a história do Estevão na Bíblia, e eu disse: vai se chamar Estevão quando eu casar e tiver um filho. Aí eu comecei a namorar com a Eliana. Quando a gente foi casar, eu pedi para ela assinar um termo: o primeiro filho vai se chamar Estevão. Sabe por que nós pais damos nome aos nossos filhos? Porque temos autoridade sobre eles. É o meu filho, eu sou o pai dele, eu sou aquele que o fez, portanto, eu tenho
a autoridade para dar o nome ao meu filho. Quando Deus criou a luz e as trevas, fez separação entre elas, e nomeou dia e noite, Ele disse: eu sou o Senhor do dia, e eu sou o Senhor da noite. Quem é que é o Senhor do dia e da noite? Deus. E por quê? Muitas vezes, quando a noite vai chegando, alguns filhos de Deus começam a ter medo. Quem é o Senhor do dia e da noite? Deus. Ai, Deus me livre, ficar no escuro. Morro de medo da noite. A nossa natureza caída, pecaminosa, por vezes, despreza que Deus tem o domínio e o controle de toda a sua criação. E consequentemente, por vezes nós temos medo ou desprezamos algo que é bom, que foi feito pelo nosso Criador. Inclusive, quando Deus criou a luz no primeiro dia, Ele deixou claro que isso era bom. Deus avalia a sua obra. Deus analisa o seu ato criativo. Quando Ele cria, Ele percebe, isso é bom. E por que é bom? Porque cumpre o propósito que Ele determinou. Diante disso, você percebe que esse Deus age com bondade e graça ao criar, e cada um dos seus atos criativos expressa parte de quem Ele é. Na criação de Deus nós enxergamos um reflexo do Criador. Segundo dia, versículo 6. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Mais uma vez, Deus ordenou, o resultado aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Mais uma vez Deus nomeia. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Perceba como Deus traz uma ordem clara. Ao promover essa separação, Deus expressa que Ele é um Deus de ordem. Aliás, o que fica evidente aqui no capítulo 1 de Gênesis é que Ele é o regente da criação. Deus, como regente da criação, é aquele que vai conduzindo. Lembram do maestro? O maestro que fica conduzindo os músicos? Pois bem, Deus, Ele é aquele que rege a sua criação, dando o direcionamento a ela, para que cada coisa fique no seu devido lugar. Deus trabalha com ordem, com organização. A ordem faz parte do propósito estabelecido por Deus para a sua criação. E é essa ordem que nós precisamos entender como um reflexo do Deus Criador. Eu e você, nós precisamos viver em ordem. A ordem das coisas, viver essa organização. Tudo isso reflete aquele que nos criou. Quando vivemos uma bagunça, uma falta de organização, uma desordem, nós estamos caminhando em direção oposta àquilo que Deus deseja realizar. Inclusive, o caos da criação só foi resolvido pela ordem que Deus estabeleceu. E portanto, nós precisamos compreender o chamado a organizarmos a nossa vida e seguirmos aquilo que Ele estabeleceu. Terceiro dia, versículo 9. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra a vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes.
As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o terceiro dia. No terceiro dia, além da palavra de ordem de Deus, você tem algo peculiar. Deus ordena a terra que produza vegetação. Aqui Deus não está falando diretamente para que do nada seja gerado algo. Mas Ele está falando para que a partir da terra que já foi criada, algo seja produzido. E aqui fica uma reflexão interessante, porque a bênção de Deus sobre a terra é o que torna uma terra fecunda, próspera ou capaz de produzir alimento. Não é necessário qualquer tipo de superstição, qualquer tipo de ritual, procissão, reza, dança, ou qualquer outra coisa relacionada à terra para que ela possa produzir frutos. Por exemplo, você já ouviu falar da mãe natureza? Esse é um conceito que algumas pessoas carregam, achando que ela é a responsável pela produção de grãos ou produção das terras. E as pessoas divinizam, endeusam a natureza, achando que ela deve ser adorada para que possa produzir frutos. É importante que nós entendamos isso. A terra produz o que produz porque Deus abençoa a terra. E toda vez que você pegar uma laranja para comer, cortar aquela laranja, e tiver no meio dessa laranja uma semente, saiba, ali está um lembrete de que o Criador é quem produziu aquele fruto, o Criador é quem gerou aquele alimento, e mais, deu sementes para que esse alimento se reproduzisse outras e outras vezes. A vida, ela é sustentada pelo Criador, e eu e você somos chamados a expressar a nossa gratidão por aquilo que Deus nos dá. Eu conheci um pastor que morava em João Pessoa e tinha no quintal da sua casa um pé de manga, e esse pé de manga estava carregadíssimo. Ele falou que dava manga com força. Quem é nordestino sabe o que é isso, né? Essa expressão, era manga com força daquele pé. Porém ele enfrentou uma crise financeira, e o café da manhã, manga. O almoço, manga. À tarde ele pegava um pouco de água e fazia suco de manga para ficar um pouco diferente. Mas ele compartilhou comigo isso uma vez, dizendo que ele era grato a Deus por aquela manga que era o sustento que ele tinha. Estava faltando o arroz, o feijão e tantas outras coisas que ele queria ter na sua casa, mas ele tinha a manga, a provisão que Deus lhe deu. Por vezes nós expressamos a nossa ingratidão a Deus quando nós não temos tudo o que queremos. O Criador nos dá uma manga, até um abacaxi. Precisamos ser gratos por essa provisão que Ele nos dá, por aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. Olhar para o Deus Criador do alimento é perceber que Ele providencia o que é necessário, que em nós precisa haver tão somente gratidão. É Deus quem tem me dado o que eu tenho para comer. E se um dia você tiver, meu irmão, só arroz e feijão no seu almoço, seja grato ao Senhor pelo arroz e pelo feijão. Eu queria uma carne, eu também gosto muito de carne.
Mas se não tiver nesse dia, seja grato ao Senhor mesmo assim. Entenda, Deus o Criador, Ele nos dá o suficiente, o necessário, e não podemos estar cegos para essa realidade que Ele criou tudo isso para a nossa provisão e sustento. O quarto dia é muito especial. Diz o versículo 14: então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes. A maior para governar o dia, que é o sol. E a menor para governar a noite, a lua. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. O quarto dia mostra Deus criando os astros. Inclusive, a luz foi criada no primeiro dia, e o sol no quarto dia. A fonte de luz do universo não é o sol, mas é o Deus que criou a luz. Deus usa essa ordem exatamente para que a humanidade entenda: a fonte da luz que é essencial para a vida é Ele mesmo, e não o sol, uma de suas criações. E isso está muito relacionado à compreensão que precisamos ter das coisas que foram criadas, do valor dessas coisas para a humanidade. Por exemplo, o sol foi feito para governar o dia, a lua governar a noite, as estrelas com o propósito de iluminar o céu. Esses seres criados por Deus vão separar o dia da noite, vão separar as estações, os dias e os anos, e iluminar a terra. Esse é o propósito da criação bela que Deus fez acima de nós. Aliás, quem aqui já foi para um lugar mais deserto, deitou e olhou para o céu à noite, o céu estrelado? Quem já fez isso? Quem já fez isso? É maravilhoso, sim ou não? É incrível. Saia da cidade, vá para um lugar mais distante e olhe para o céu, você vai perceber a beleza do céu. Recentemente foi enviado um novo telescópio para o universo, enfim, foi enviado para além da estratosfera. E esse telescópio James Webb, ele descobriu algumas coisas novas no universo. Ele trouxe clareza sobre algumas coisas que estão na vastidão do universo, além de nós. Por exemplo, o telescópio James Webb descobriu alguns pontos azuis que são assustadores, são chamados de monstros azuis assustadores. E os cientistas acreditam que são as primeiras galáxias, pois não contém poeira, não tem rastro. Esse telescópio James Webb também ele descobriu alguns pequenos pontos vermelhos no universo, e eles têm origem desconhecida. Esse telescópio consegue perceber além do que se tinha visto até então, e percebeu alguns pontos que não se sabe o que são. Também ele descobriu alguns buracos negros, e um deles especificamente devora a matéria em 40 vezes superior aos limites da teoria dos buracos negros que existia até então. Ou seja, o telescópio James Webb está descobrindo que o universo é mais vasto, profundo e extraordinário do que o homem imaginava. A criação de Deus é bela e extraordinária, sim ou não? O problema é que nós idolatramos a criação. O problema é que a humanidade olha para essa criação e a coloca no lugar de Deus. Quer ver um exemplo disso? Quando o ser humano começa a pensar o seguinte: meu filho nasceu no mês de dezembro, de acordo com o alinhamento dos astros, Júpiter, Saturno.
o horóscopo dele vai dizer que ele tem, vai ser brabo, vai ter uma personalidade forte, olha, vai ser alguém deprimido. Você já ouviu falar de horóscopo? O horóscopo é baseado no quê? Na leitura dos astros, signos. Quem nasceu em dezembro é Capricórnio, só sei disso, que eu nasci em dezembro e diziam que eu era Capricórnio. Eu disse, sai para lá. Mas por que não acreditamos nisso? Por que nós não acreditamos em horóscopo? Você já ouviu o pastor Lipão falando aqui, né? A pessoa vai, coloca lá no Instagram, cristão, somos onda dura, Sagitário. Peraí, não faz sentido, essas coisas não estão ligadas. Mas por que não acreditamos em horóscopo? Há uma resposta bíblica para isso. Primeiro, Deus é o Criador soberano sobre a nossa vida. Nós não somos gerados de acordo com o alinhamento dos astros, nós somos gerados de acordo com o propósito de Deus. Segundo, os astros têm um propósito específico que foi definido por Deus: iluminar a terra, separar o dia da noite, marcar estações, dias e anos, e não determinar a tua personalidade, muito menos determinar o teu futuro. Eles não têm poder de reger a sua vida. Eles foram criados por Deus para iluminar a terra e ponto. Eles não são semideuses que devem ser idolatrados. Em terceiro lugar, é muito importante nós entendermos isso: o ser humano é a imagem de Deus e não de astros. Tua personalidade foi dada por Deus, não pelos astros, não pelo alinhamento dos planetas. Quem você é, isso é real, porque Deus assim o quis. Muito mais do que os teus pais mesmo planejaram. Portanto, você não é o que o horóscopo diz. Você não está fadado a sofrer em 2025 aquilo que o teu horóscopo está desenhando. Você é um filho de Deus. E os filhos de Deus precisam sujeitar a criação assim como Deus a criou. O sol, a lua, a estrela foram criados por Deus com um propósito. Por que nós vamos idolatrá-lo e colocá-lo acima do Criador? No quinto dia foi criado algo muito especial também. Tudo é especial na criação de Deus. Vou falar isso de todos os dias. Versículo 20: então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. O que nós temos no quinto dia? Deus criando seres vivos nos mares e as aves que voam sobre a terra no firmamento do céu. Mas algo que eu quero ressaltar sobre essa criação é que Deus abençoou os animais para que sejam férteis e se multipliquem. A bênção da fertilidade sobre os animais veio de Deus. Você já viu alguma imagem ou vídeo de baleias que estão gerando seus filhotes? Ou então você já viu ovos de pássaros que eclodiram e nasceu então um novo passarinho? Você já viu isso? A criação sendo fértil e se multiplicando. Essa é uma consequência da bênção de Deus.
Os animais se reproduzem porque Deus os abençoou, dizendo: vocês terão o poder de reprodução, a capacidade de se reproduzir. A bênção de Deus sobre os animais é que faz com que eles sejam capazes de se multiplicar. E se antes eu falei que ao olharmos para o universo, nós percebemos a beleza da criação de Deus, e coisas extraordinárias que estão além do que nós percebemos, agora no fundo dos oceanos, na vastidão dos mares, nós também conseguimos encontrar seres fantásticos que foram criados por Deus, e que vão além do que nós conseguimos imaginar. Recentemente foram descobertas mais de 30 novas espécies de vermes, invertebrados, águas-vivas, corais, tudo isso a cerca de 4.800 metros abaixo do nível da água. Recentemente foi descoberto o peixe caracol. Para quem tem aquário aí, olha só que bonito. O detalhe é que ele vive a 8.000 metros de profundidade, lá no Japão. É uma nova espécie que foi descoberta. Ou ainda, foi descoberto um novo molusco, que é chamado de misterioso, a 4.000 metros de profundidade, e não se sabe exatamente como ele vive, o que faz. Só foi descoberto mais um ser vivo no oceano. Isso porque nós, seres humanos, não conseguimos atingir a profundeza dos oceanos. Nós ainda não temos a capacidade de ir nos lugares mais profundos. Ou seja, a criação de Deus é mais extensa, bela, profunda e extraordinária do que nós conseguimos descobrir, enxergar ou conhecer. E é nesse ponto, meus irmãos, que nós precisamos nos maravilhar com o Criador. Ele fez coisas belas e extraordinárias, e como nós podemos questionar a bondade e a capacidade desse Deus? Ele criou tudo em ordem, com propósito, Ele criou tudo com beleza. Diante dele nós precisamos nos render. Sexto dia revela o dia da criação dos animais terrestres e dos seres humanos. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Aqui há uma avaliação parcial de Deus no sexto dia. Então Deus disse, agora muda: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Aqui nós temos Deus fazendo algo diferente. Se os demais objetos ou os demais seres criados vieram à existência a partir da sua palavra, agora, quando fala do ser humano, ele diz: façamos o homem, trazendo uma ideia de coletividade, trazendo a convicção de que Deus, o soberano da criação, deseja fazer do ser humano alguém distinto. E eu confesso a você que nós precisamos estudar a criação da humanidade de forma profunda. É por isso que semana que vem, no capítulo 2, nós vamos falar especificamente sobre a criação do homem. Mas algo que chama a atenção é que lá no versículo 31, depois de criar o homem, Deus diz: então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Muito bom.
é uma avaliação que está relacionada a uma obra completa. Quando Deus olhou para os 6 dias da criação, tudo que Ele realizou, a ordem que Ele deu ao caos, o propósito que Ele deu para os seres criados, Ele disse: isso é muito bom, porque aquilo que eu criei atende às minhas expectativas e aos meus propósitos. As coisas criadas refletem a beleza do Criador, e por isso Deus olha para a sua criação dizendo: ela é muito boa, porque sim, ela é completa, ela é plena, e não lhe falta nada. Por isso, capítulo 2, versículo 1 de Gênesis: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação, e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que Ele descansou de toda a sua obra de criação. Deus concluiu a sua obra. Deus finalizou o que Ele se propôs a criar. O plano que Ele havia arquitetado chegou ao fim. As coisas que Ele tinha desejado criar, Ele o fez. E por isso, o descanso de Deus não fala sobre cansaço. Deus não estava cansado de trabalhar 6 dias criando, não. O descanso de Deus fala sobre o findar dos seus atos criativos. Ele fez até o fim o que era necessário. Ele trouxe a perfeição, a suficiência para a sua criação, e Ele então ficou satisfeito com aquilo que Ele criou. O dia do descanso é o dia da satisfação na obra criada, e é por isso que Agostinho falou algo sobre essa criação de Deus. Deus criou todo o universo do nada. Este era originariamente muito bom, e Ele o criou para glorificar a si mesmo. Todas as coisas foram criadas, e Deus então descansou ao final da sua criação, porque o seu nome é glorificado através daquilo que Ele fez. Ele é exaltado através da sua criação. E o fato que Deus abençoa o 7º dia e o torna santo, acaba sendo um modelo para nós. Por que precisamos descansar da obra das nossas mãos? Porque Deus declarou essa realidade. Deus abençoou o 7º dia e o tornou santo. Você sabe descansar? Essa é uma pergunta direta. Você consegue descansar? Você consegue cessar uma obra que você realiza, chegar até o fim e dizer: finalizei, eu terminei, essa obra está completa, agora é tempo de descanso? Eu tinha um amigo que era muito gaiato, conhece essa palavra? Fala muita bobeira. Aí eu ia tirar férias, e ele disse assim: pastor vai tirar férias? O diabo tira férias? Eu disse: não. E como você vai tirar férias? Eu disse: ué, eu não sou ele? Simples assim. Eu aprendo a descansar com o meu Deus. E descansar quer dizer, eu concluo uma tarefa, eu realizo aquilo que é necessário. E esse é um padrão que Deus estabelece para a sua criação. Quem não aprende a descansar com Deus, fica aprisionado pela tentativa de ter o controle de todas as coisas em suas mãos, e consequentemente vive perdendo as coisas das suas mãos. No momento em que nós entendemos que o Criador nos fez com um propósito, e que nos dedicamos a viver segundo o seu propósito, nós entendemos qual é a verdadeira vida. Por que muitas pessoas estão perdidas? Porque muitas pessoas não sabem como se posicionar, o que viver.
É somente dia 5 de janeiro, mas alguns já estão desesperados com o novo ano. E por que dessa realidade? Porque não conhecem o Criador e não experimentam um relacionamento verdadeiro com Ele. A verdadeira alegria nós encontramos quando desenvolvemos um relacionamento com Deus, o nosso Criador. Quando nós o conhecemos como aquele que fez a nossa vida e a fez com um propósito. Quando nós nos aproximamos dele, percebendo que a vida não existe como obra do acaso, mas a nossa existência é obra de um Criador que tem um propósito com tudo o que vivemos. Por isso eu quero chamar você à reflexão nessa noite. Você já tem vivido um relacionamento verdadeiro com o teu Criador? Talvez até hoje você estava alimentado por diversas teorias que vão na direção oposta ao que a Bíblia ensina de que Deus é o Criador. Talvez até hoje você achava, o mundo é obra do acaso. O mundo é consequência de uma explosão que por si só gerou todas as coisas. A vida não veio de Deus, a vida evoluiu por si só. Mas entenda, esse é o maior engano que o ser humano pode carregar, a falta de reconhecimento de que Deus é o Criador e Senhor sobre a história. Mas hoje você pode se voltar para Deus para ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Hoje você pode se aproximar de Deus reconhecendo que Ele é o Criador da tua história. Por isso quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Se você deseja realmente viver um relacionamento com Deus, você é convidado a fazer isso nesse momento através de uma oração. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. E nós precisamos de uma fé em Deus, uma fé genuína para que possamos nos relacionar com Ele. Aí mesmo no seu lugar, com os olhos fechados, quero te convidar a repetir uma oração, dizendo para Deus que você deseja viver um relacionamento verdadeiro com Ele. Diga ao Senhor: ó Deus, nessa noite, eu quero me render a Ti. Até então, eu não Te conhecia de verdade, mas o meu desejo é ter um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor, a partir de hoje e por todos os dias da minha vida. Eu quero conhecer mais de Ti, e eu me rendo a Ti como meu Criador e Senhor da minha vida. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixa, se você fez essa oração, querendo um relacionamento verdadeiro com Deus o Criador, eu gostaria que aí no seu lugar, você levantasse uma de suas mãos, como um sinal de que você deseja viver esse relacionamento com Deus. Aí mesmo no seu lugar, levante uma de suas mãos, como um sinal de que você quer se relacionar com Ele. Amém, 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 glória a Deus, amém. Quero orar por cada um de vocês que está dizendo a Deus que deseja se relacionar com Ele de verdade. Por gentileza, no seu lugar mesmo, se coloque em pé, nós vamos fazer uma oração por você e por todas as pessoas que estão nos acompanhando via transmissão. Vocês podem escrever também aqui embaixo no chat: eu me rendo ao Senhor, como um sinal de que você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu vou pedir à igreja para estender a mão sobre essas pessoas que estão perto de vocês. Estenda a sua mão para essas pessoas. Vamos orar por essas pessoas neste momento. Senhor Deus, olha para cada uma dessas pessoas que tem expressado o desejo de ter um relacionamento verdadeiro contigo.
Ajude-as a conhecer quem Tu és, porque só a revelação de quem o Senhor é faz com que o homem conheça de fato a Tua salvação e o Teu amor. Se revela a essas pessoas de forma verdadeira, que no dia a dia eles conheçam o Teu amor, a Tua paz, o Teu perdão, a vida eterna que o Senhor tem para eles. E que nesse ano 2025 eles comecem de uma forma diferente, eles vivam algo diferente, eles se entreguem e vivam os propósitos que o Senhor estabeleceu para eles em sua história. Nós oramos pedindo, Deus, revela a Tua bondade a essas pessoas, de tal forma que elas sigam uma nova caminhada com Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé nesse momento. Por favor, todos vocês fiquem em pé nesse momento. Aleluia, Deus é maravilhoso. Você que recebeu esse folder roxo, nós queremos caminhar mais perto de vocês, para que vocês sigam nessa caminhada com Deus, conhecendo mais ao Senhor. Nós queremos estar perto de você. Por isso, quem recebeu esse folder roxo ou o folder amarelo, depois do culto, saia pela porta aqui à minha direita, porque nós queremos abraçar vocês de uma forma especial, queremos caminhar com vocês de uma forma especial. Antes de nós terminarmos o culto, quero convidar você a orar ao Senhor através dessa canção. Essa canção é linda. Ela fala sobre o nosso Deus Criador. Talvez você ouviu esses minutos de reflexão sobre a criação de Deus e você ficou pensando, é muita coisa. De fato é, além do que nós imaginamos. Eu estudo há muitos anos esse assunto e ainda assim sei muito pouco. Eu estudo há muitos anos esse assunto e ainda assim continuo ficando abismado toda vez que eu sei. O universo tem 93 bilhões de anos-luz, mas ele é uma obra criada pela palavra do meu Deus. Diante disso, sabe o que eu penso? Eu preciso me render a esse Criador, confiar minha vida. O que é a minha história nas mãos de um Deus tão grande e poderoso? Ele não nos criou sem propósito, pelo contrário, Ele tem um objetivo. A nossa história pode não ter sido planejada pelos nossos pais, mas foi planejada pelo nosso Criador. Você é obra da criação de Deus. Você existe para a glória de Deus. Há um propósito claro em nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a terminar esse culto se rendendo diante de Deus, se humilhando, chorando, se quebrantando, enfim, expressando a tua adoração àquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Desde o princípio, Deus Criador, bem antes de o tempo existe. Em meio às trevas, tua voz se escutou, no caos a luz fez surgir.
nossa boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir de teu soprar, se revelam tua glória, eu também.
Senhor, adoramos o Teu nome. Como Gênesis capítulo 1 expressa, como essa canção expressa, Teu amor é grandioso, Deus, por nós. E diante de quem Tu és, ficamos maravilhados. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo continue despertando o nosso coração para enxergar quem o Senhor é. E que diante da beleza e da majestade do Senhor, nossos corações estejam rendidos, prostrados. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão com um coração duro nos últimos dias, não têm conseguido enxergar o Senhor. Eu oro, Deus, por aqueles que nos últimos dias têm se fechado à sua voz e têm deixado de perceber quem o Senhor é em suas vidas. Eu oro, Senhor, por aqueles filhos que estão se sentindo abandonados, que estão frios e distantes, que o Espírito do Senhor ministre sobre eles nesta hora, e que eles sejam impelidos a reconhecer que o Senhor é Deus Criador, sobre suas vidas, sobre sua história. Eu oro por esses que têm enfrentado dias difíceis, e oro para que o Senhor desperte seus corações para entregar a Ti uma genuína e verdadeira adoração, Senhor. Uma adoração que nasce em meio à tormenta, mas que olha para o Senhor que está acima da tormenta, acima das circunstâncias, para o Deus que governa o universo, que tem o cetro do universo em suas mãos, o controle da história. Que teus filhos olhem para o Senhor, olhem para quem Tu és, que os teus filhos olhem para o Teu poder, e que assim sejam levantados, que assim sejam renovados, que assim sejam fortalecidos, cheios do Espírito do Senhor, para viver uma nova vida e para glorificar o Teu santo nome. Eu oro, Senhor, por cada um desses que tem ouvido Tua palavra, e que o Senhor quebrante nossos corações, para que, rendidos diante de quem o Senhor é, possamos dar ao Senhor a glória devida. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito estejam sobre nós, sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só quero lembrar você que recebeu o folder amarelo ou roxo, nossa equipe está aguardando você lá para um tempo especial. Abrace o seu irmão, desejo para ele uma boa semana. Domingo que vem estaremos juntos aqui adorando a Deus. Deus te abençoe, ótima semana. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.